E a gente volta a falar sobre o controle da internet no ambiente de trabalho. Desembargador, muitas ações têm sido propostas, ajuizadas nesse sentido na Justiça do Trabalho? É possível dizer que sim. A gente tem recebido, o número preciso disso é de difícil cálculo, porque nas reclamações trabalhistas esse assunto da despedida sempre vem embutido em outros assuntos, como hora extra, pagamento de salário, coisa parecida. Mas existe uma pesquisa feita por uma revista, a revista Exame, e ela constatou que entre as 800, 900 maiores empresas do país, pelo menos 25% delas já teriam mandado empregados embora por justa causa, sob a alegação de mau uso ou da internet ou do e-mail corporativo. Agora, essas questões já estão pacificadas? Como é que o senhor tem entendido? Qual que é a importância, por exemplo, desse congresso que está acontecendo aqui em Curitiba para discutir essa questão? Na verdade, a questão não é pacífica. A questão é relativamente nova, porque o que estamos a fazer é aplicar conceitos da legislação que está em vigência com fatos novos da relação social. Essa é a grande novidade. O sentido do Congresso Internacional de Direito Eletrônico, realizado aqui em Curitiba, se propõe exatamente a ampliar esse debate num ambiente em que não se discute o caso concreto, mas se faz a reflexão de todas essas considerações novas. Se é possível aplicar a legislação velha, se o marco regulatório precisa ser estabelecido, ou seja, uma nova lei tratando do assunto, ou se a solução ideal seja que a intervenção dos sindicatos, através de convenções coletivas, do ponto de vista acadêmico, é que se discute essas questões e não do ponto de vista do caso concreto. Doutor Alain, os sindicatos deveriam estar mais presentes nesta questão. Como é que o senhor avalia a importância do sindicato nesse assunto que é relativamente novo? Claro, os sindicatos eles são fundamentais. Né? O sindicato, o que ele é? Ele é a voz dos trabalhadores, dos empregados. Então, se você tem empregados que trabalham com meios tecnológicos, empregados que usam dessas novas políticas, é importantíssimo que os seus representantes, no caso, os sindicatos, façam convenções coletivas de sindicato com sindicato, acordos coletivos entre sindicato e as empresas, negociando cláusulas que peguem esse tipo de categoria ou de empregados que utilizem esses meios tecnológicos. Já que nós temos várias demandas na Justiça do Trabalho relacionadas a essa temática, hoje as empresas elas se preocupam em relação a essa questão ou não? Elas não é uma questão nova e elas estão tendo que lidar à medida em que estão sendo demandadas na Justiça? Ou elas estão se preocupando antes? Como é que o senhor avalia? Não. As empresas, elas, infelizmente, é uma cultura do nosso povo, elas esperam acontecer para depois tomarem medidas necessárias. Então, elas estão verificando como a Justiça ela tem se posicionado, né, para que no futuro elas tomem determinadas medidas para ou manter a situação como está ou não, ou corrigirem alguns erros, né, através dessas políticas internas, para que não tenham problemas futuros. Mas hoje em dia elas aguardam para ver o que vai acontecer. Infelizmente, é uma cultura, uma política do nosso dia a dia. Não tem acordo nem convenção coletiva. O senhor estava colocando essa questão que deve estar no contrato de trabalho, né? Que é o rastreamento de e-mails. Como é que funcionaria, então? Tem que rever os contratos antigos? Os empresários têm que rever com seus empregados os contratos antigos? Como é que funciona? Isso. Precisa verificar se esses contratos antigos eles abarcam essa situação atual. Né? Contratos novos, acredito eu, que as empresas já tomem algum tipo de cuidado para colocar alguma cláusula ou no contrato de trabalho ou nesse regulamento interno da empresa voltados aos meios tecnológicos. E uma palavra também muito importante é a reciclagem. É importantíssimo que os empregadores eles estejam a par dos novos meios tecnológicos e façam reciclagens cíclicas com seus funcionários, algo bem periódico para demonstrar, olha, essa ferramenta é utilizada dessa forma, esse meio é utilizado dessa forma, para que também os empregados não fiquem na dúvida e não utilizem de uma forma incorreta. O senhor nota que as empresas estão se preocupando com os novos contratos de trabalho com a era digital ou não, desembargador? Me parece que não existe outro caminho a ser tomado senão a preocupação. O fato é que as empresas podem, num determinado momento, criar, por exemplo, um código de ética de comportamento dos seus empregados diante dos meios tecnológicos. Definir qual seria um momento, se é possível a utilização do equipamento em benefício pessoal, por quanto tempo, se isso não é possível. O fato é que o contrato de trabalho é um contrato regido pela boa-fé. Também não é porque em determinado contrato não haja a previsão de que o empregado não possa ou esteja impedido de usar a internet, por exemplo,
para navegar nas redes sociais, Facebook, Orkut ou coisa parecida com isso, que por conta dessa ausência de previsão, o empregado possa, utilizando-se não da boa-fé, mas de uma outra motivação, passar horas no computador enquanto está sendo remunerado para trabalhar, para tratar de assuntos pessoais. Não é razoável que se espere isso no comportamento de ninguém. Bom, os telespectadores têm várias dúvidas quando a gente fala nisso. A gente está discorrendo e fica meio implícito, fica de forma subliminar algumas questões. Então, de forma objetiva, o empregador, ele pode bloquear o MSN, ele pode gravar a conversa do MSN do empregado se liberar ou não? Ele pode bloquear e ele não pode gravar o MSN. Porque ele bloquear está agindo dentro da limitação da sua atividade, controlando o trabalho, organizando o trabalho dentro da empresa e fiscalizando as atividades para aquilo que é remunerado. O empregado recebe pelo trabalho e o empregador paga por conta disso. Mas gravar as conversas em hipótese nenhuma. Assim como, por exemplo, o empregador pode cobrar do empregado uma ligação feita por particular, mas nunca, em momento nenhum, gravar essa ligação telefônica, o conteúdo dessa ligação telefônica. Agora vamos para o doutor Alan, para o pode ou não pode. O empregador, ele pode rastrear o e-mail, tanto corporativo quanto pessoal do empregado. Inclusive, se ele for lá e acessar lá a conta do banco, pode inclusive gravar a senha. O que ele pode, o que ele não pode? Nesse caso, eu discordo um pouco do meu amigo desembargador Sérgio com relação ao e-mail pessoal. Mas antes de falar do e-mail pessoal, é importante a gente falar do e-mail profissional. O e-mail profissional... Que é o corporativo, que é o corporativo. Uhum. É uma ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho é da empresa. A empresa utiliza o meio da forma que ela bem entender para o seu proveito, né? E até para a sua própria segurança e segurança do seu empregado. Com relação ao e-mail pessoal, eu entendo que ele não pode ser bloqueado, ele não pode ser monitorado, ele não pode ser visto de uma forma interna. Ou seja, você não pode exigir que o seu empregado dê a senha do seu e-mail pessoal ou que você verifique o e-mail pessoal do seu empregado no ambiente de trabalho sem avisá-lo. Entretanto, eu defendo que você tenha subordinação virtual, ou seja, que a área de trabalho, por exemplo, o desktop, onde o seu empregado trabalha, que você pode verificar o que ele está fazendo. A própria CLT fala da subordinação. O que é a subordinação? É um outro empregado, no caso que representa o empregador, que fica olhando o que está acontecendo com a sua atividade. É um fiscal. Se você tem alguém que está atrás de você verificando a sua atividade, nada impede que esse alguém seja substituído por um meio eletrônico. Então eu defendo a subordinação virtual, ou seja, verificar no ambiente de trabalho o que o seu empregado está fazendo. Concordo com o desembargador Sérgio, você não pode gravar o que o seu empregado está fazendo no MSN ou no seu próprio e-mail pessoal, mas verificar o que ele está fazendo, você pode, porque você protege a empresa e protege o próprio empregado. Agora, se eu descubro que o meu funcionário está fazendo uma atividade ilícita, por exemplo, através exatamente dessa conversa que ele está tendo num nível, digamos, de segredo, como ele pega o e-mail pessoal, vai lá e conta para alguém que está, por exemplo, roubando a empresa ou lesionando alguém dentro da empresa. E aí eu posso me valer dessa informação que eu soube para demandá-lo judicialmente ou não? Bom, nesse caso, o seu empregado ele sabia ou não que ele estava sendo monitorado. Se ele sabia, ele está fazendo uma prova contra ele mesmo. O que a empresa não pode é fabricar uma prova. Isso a empresa não pode. Mas se a empresa não fala explicitamente na questão que está monitorando, ela não pode se valer? Pelo ordenamento jurídico, não. Ela não pode se valer, porque é o que a gente chama de prova ilícita. E aí, como é que fica? Já existem decisões nesse sentido dos tribunais trabalhistas. Porque favorece a convicção aí do julgador? Como é que fica? Não, é porque a prova é produzida de forma ilícita. Não é admissível que, por qualquer outro motivo, se possa adentrar a intimidade do empregador. É bem verdade que essa não é uma posição que encontre unanimidade, mas tem sido nesse sentido. Em alguns casos, na Europa, por exemplo, que há em alguns países que existem a regulamentação a respeito do monitoramento do trabalho a partir de meio tecnológico,
é sempre necessário a convocação de um representante da empresa ou de um representante sindical. O empregador, nessa iminência de fazer a pesquisa ou de fazer a verificação, chama para dentro da empresa um representante do sindicato e diz para ele que vamos nós fazer em proteção à minha atividade empresarial e em proteção à atividade do empregado. E aí essa verificação pode ser feita, inclusive levando-se em consideração a fiscalização.